Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Santo caminhai, caminhai, caminhai na estrada que Deus dá, a Bíblia nos ensina. Santo caminhai, caminhai, caminhai na estrada que Deus dá. Amados irmãos e irmãs, a proposta da liturgia da palavra desse domingo é, mais uma vez, o desapego. Jesus nos faz esta proposta, através principalmente do Evangelho que nós acabamos de escutar. O Evangelho, ele inicia assim: naquele tempo, grandes multidões seguiam Jesus. Ou grandes multidões iam ouvir Jesus. Esse naquele tempo, ele pode também ser traduzido para esse tempo. Muitos, até hoje, vocês estão aqui, e tantos em tantos lugares hoje, pessoas se reuniram para ouvir Jesus, para ouvir a mesma proposta que ele fez agora a cada um de nós. Agora, Jesus coloca algumas condições para o discipulado, algumas condições para segui-lo. Quem dá as normas do discipulado é Jesus e não nós. Então, aí já começa. Seguir Jesus é seguir a sua palavra e a sua vontade. Não é a minha vontade, não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que ele quer, do jeito que ele vai indicando o caminho. E aí, muitos já se afastam, porque nós queremos seguir a nós mesmos, os nossos jeitos, o nosso capricho. Eu faço do jeito que quero, como quero, eu rezo quando quero, eu vou à missa quando quero, eu faço caridade quando eu quero. E Jesus vai dizendo: não, você precisa ser assim constantemente. A sua vida de fé deve crescer cada vez mais e não diminuir. E para seguir Jesus, no Evangelho de hoje, ele coloca duas condições. A primeira, que ele diz assim, fala do pai e da mãe, dos irmãos, da família, que para nós é o maior tesouro que nós temos. A nossa família, as pessoas que nós amamos e que nós temos certeza que elas também nos amam. Nem essas pessoas que são caras a nós, que são o nosso maior tesouro, podem estar acima do amor que nós devemos ter pelo Senhor. Então, já começa aí o desapego. Aquelas pessoas que nós temos com amor,
Foi Jesus quem nos deu, foi o próprio Deus quem deu o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, todos viemos dele. Então, nenhum pode estar acima dele. E a segunda condição é que nós tomemos a cruz todos os dias e caminhemos seguindo Jesus. E ele diz assim, que venham atrás de mim. Vejam, é interessante isso, que venham atrás de mim, porque ele foi à nossa frente e ele assumiu a cruz. Não existe Cristo sem cruz. Portanto, não deve existir também cristão sem cruz. Agora, no mundo que nós vivemos hoje, de tantas facilidades, de falta de compromisso, de tanta coisa que a gente vê que está caminhando para o outro lado, e Jesus mais uma vez nos fala de cruz. Olhe, só assume de fato esta proposta quem tem o coração unido ao de Jesus. Porque nós não somos bobos, nós não gostamos de sofrer, ninguém gosta, ninguém quer sofrer na vida, ninguém. Se disser que gosta de sofrer, tem algum problema e precisa se tratar. Mas o sofrimento vem para nós, e esse sofrimento, quando nós unimos à cruz de Jesus, quando nós olhamos para o nosso sofrimento e olhamos para a cruz de Jesus, então nós começamos a entender algumas coisas. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma doença, às vezes são coisas que a gente precisa fazer, que nós até nem gostamos, mas precisamos fazer para o bem nosso e dos outros. Eu não sei qual é a sua cruz. Cada um aqui deve ter uma cruz. E eu sempre digo isso, se não tiver, corra, arrume uma ligeiro, porque não existe cristão sem cruz. Agora, o sentido que nós vamos dando a ela é o sentido da cruz de Jesus. É um sofrimento de redenção. Padre Zezinho tem uma música que diz assim: ninguém nasceu para sofrer. Zezinho sabe dessa música, não é? Ninguém nasceu para sofrer, mas a dor nos faz crescer. Então, quantas vezes nós passamos por algum aperto na vida e saímos mais fortes do outro lado? Quantas vezes? E você deve estar aí passando o filme na sua cabeça. Quantas quedas, quantas dificuldades. E quando a gente consegue levantar, olhando para Jesus, a gente sai mais forte. E diz, dessa aqui eu não caio mais, porque o Senhor me levantou. E se cair, o Senhor está de novo para me levantar, para me erguer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a proposta que Jesus nos faz neste domingo, mais uma vez, é de renunciar a nós mesmos, a nossa vida, as nossas coisas, para abraçar a proposta que Ele nos faz. Diz lá no Evangelho, ele conta duas histórias. Um homem que começou a construir uma torre, mas não teve condições de terminar. Um rei que vai sair para a guerra, mas vai com menos gente do que aquele que vem de lá para guerrear com ele. Ele diz essas duas historinhas para nos lembrar que nós precisamos ser cristãos autênticos. Aquilo que eu dizia no começo. Não é aquilo, o cristianismo não é eu escolho isso aqui, não. Isso aqui eu faço, isso aqui não, porque não quero. Veja, a proposta de Jesus é inteira. E se nós abraçamos a cruz e abraçamos a Jesus, é para caminharmos com Ele, firmes na fé. Venha o que vier, as dificuldades que vierem, eu não arredo o pé. Eu estou ali porque eu sei em quem eu confio, em quem eu depositei a minha fé. A segunda leitura que nós escutamos, São Paulo escreve da prisão. Reparem, da prisão. Ele diz, essa prisão que o Evangelho me deu. Porque até para anunciar o Evangelho, às vezes nós corremos riscos. Às vezes nós tentam nos calar de alguma forma. Às vezes tentam desviar a nossa proposta, desviar a mensagem do Evangelho. E São Paulo, sem temer
anunciou até o fim, e na leitura de hoje ele diz: eu já estou velho e estou aqui na prisão, mas na prisão eu fiz um filho para Deus, Onésimo, que está enviando para Filemão. Vejam, o cristão, quando é fecundo, o cristão, quando vive de fato a palavra de Deus, em todos os lugares ele produz frutos. Em todos os lugares. Quem vai pensar em falar em Deus numa prisão, preso, com as correntes, apanhando? Mas São Paulo estava lá, porque ele estava com o coração unido ao de Jesus, sabendo que estava abraçando a cruz pelo Mestre, pelo Senhor, que abraçou primeiro que ele. E aí ele anuncia, mesmo na prisão, preso porque estava falando de Jesus, continua anunciando e converte uma pessoa que estava lá preso. Então, a proposta que Cristo nos faz é essa, de não sermos cristãos mornos, como diz o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem um texto que é muito interessante. É uma crítica a uma igreja particular da Ásia, e ele diz assim: vocês não são quentes nem são frios, são mornos, e Deus não gosta disso. Então é preciso que a gente cada vez mais faça crescer a nossa fé. E a primeira leitura diz: quem é que pode sondar os desígnios de Deus? Quem é que pode praticar esta palavra que nós escutamos, a não ser no Espírito Santo de Deus? Então, o Senhor nos dá a proposta, mas também nos dá a receita para cumpri-la. É no Espírito Santo de Deus, é rezando todos os dias, é fazendo a nossa vida um contínuo sacrifício de louvor ao Senhor. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá onde você está, convivendo com pessoas até difíceis, é lá que o Senhor chama para que você dê seu testemunho de cristão, de alguém que não leva só a cruz no peito. Muita gente traz a cruz pendurada no peito. Muito mais do que isso, nós devemos trazer a mística da cruz na nossa vida, todos os dias, e quando for fraquejando, porque nós somos tão limitados, é pedir de novo a graça a Deus para continuar firmes na fé. Então assim nós estaremos cumprindo aquilo que o Senhor pediu para nós no Evangelho de hoje, renunciando. Veja, nós estamos aqui hoje, nós estamos fazendo uma renúncia, não estamos? Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar aí. Se a gente sair por aqui, qualquer lado que a gente for, nós vamos encontrar um montão de gente na calçada, num bar, conversando, em qualquer lugar, na praça. São livres, nós também somos livres, mas nós optamos em ir para cá para ouvir a palavra de Deus. Então, se estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, nos tornemos discípulos dele. Saiamos daqui com essa proposta no coração e na vida, de nos tornarmos discípulos, anunciadores da boa nova de Jesus, onde nós estejamos. E eu digo isso, nós estamos aqui, tanta gente aí fora dos muros, mas nem por isso, nem porque estamos aqui, nós somos melhores do que ninguém. Só porque estamos aqui, não somos melhores do que eles que não vieram. Agora nós temos a obrigação, isso sim, nós temos a obrigação de agirmos diferente daqueles que não têm fé. Aí sim, se nós somos discípulos, se nós escutamos a palavra de Deus, nós temos a obrigação de agirmos diferente, em todos os lugares e em todas as situações, diferente, porque nós escutamos a palavra do Senhor, porque o Senhor falou, muito mais do que ao nosso ouvido, falou ao nosso coração. Ele entregou a nós um grande tesouro, que é a proposta do reino de Deus, que é a palavra de Deus. E o que nós fazemos com isso? Nós não podemos guardar simplesmente no coração. É transformar esta palavra em atos concretos, das formas mais diversas, das formas mais pequenas às mais elevadas. Nós somos enviados ao mundo
para fazermos a diferença. Hoje, na cidade de Roma, lá no Vaticano, o Papa Francisco canonizou a Madre Teresa de Calcutá, agora Santa Teresa, uma mulher de doação, uma mulher baixinha, pequenininha, sem aparência física bela. Mas vejam, quantas frases hoje na internet, em todo canto as pessoas estão divulgando da Madre Teresa. Frases simples, mas sábias. Frutos de oração, frutos de alguém que deixou sua vida de lado para abraçar a cruz de Jesus, a proposta de Jesus e a vida de Jesus. Então, nós não precisamos fazer como a Madre Teresa de Calcutá, que deixou tudo e foi cuidar dos pobres. Podemos fazer também, mas não é necessário. Mas aquilo que o Senhor coloca no seu coração para fazer, lá na sua família, lá onde você está, o pouco ou muito que você faz, faça com amor, faça por Jesus, faça seguindo os ensinamentos que você escutou da palavra de Deus neste domingo. Porque a palavra de Deus, ela vem para iluminar a nossa semana e iluminar a nossa vida. Que assim seja e que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos encaminhe e nos torne cumpridores da palavra que escutamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos